E no episódio de hoje, 10 filmes que têm a cara do Pântano Pop. É isso aí, galera do Pântano Pop. Nós já fizemos um vídeo parecido, que é 10 álbuns que são a cara do Pântano Pop. Vamos colocar o link do vídeo na descrição, vejam. O objetivo desse vídeo, então, é parecido com o outro. Mostrar um pouco sobre o que o Pântano Pop, afinal de contas, trata. De onde sai o nosso gosto, do Evandro, o meu. Nós fizemos, então, no outro vídeo, 10 álbuns e nós escolhemos não como um ranking de álbuns preferidos ou melhores, mas álbuns que ajudaram a dar um norte para o nosso senso estético. Então o critério aqui é esse: escolhemos 10 filmes que mudaram a nossa maneira de enxergar o cinema ou abriram portas para a nossa relação com o cinema se desenvolver. E o primeiro filme que tem a cara do Pântano Pop é O Trapalhão nas Minas do Rei Salomão, de 1977. Então, esse é um filme que está aqui nessa lista porque ele trouxe uma coisa nova para mim, na minha experiência, que foi a primeira vez que eu me lembro de curtir a sensação de se emocionar com o filme. Então tem aquela famosa cena do cachorrinho que ressuscita no final, e eu acho que todo mundo que tem essa lembrança desse gosto infantil vai lembrar de se emocionar com essa cena, uma cena que hoje nós veríamos aqui como piegas, né, Vitor? Mas que lá para o nosso senso estético de criança era super emocionante. E também quando eu pensei em colocar esse filme aqui, é também uma certa homenagem à nossa inocência perdida, né? A minha inocência perdida. Acho que esse filme simboliza aquela inocência da criança que via o filme daquela forma tão ingênua e inocência que se perdeu depois. Para pessoas como nós, que nasceram na década de 1970, que foram crianças no final dos anos 70 e início dos anos 80, nós crescemos indo ao cinema nas férias para ver filme dos Trapalhões. Então, se isso é bom ou ruim, eu não sei, mas seria muita hipocrisia da nossa parte negar que os Trapalhões têm tudo a ver com a nossa relação com o cinema. E os Trapalhões são muito pop, né? São os grandes palhaços pop do Brasil. Eu não tenho aqui nenhuma intenção de negar isso. Nós crescemos, começamos a ir ao cinema com os Trapalhões. Eu me lembro de encarar filas quilométricas lá no Center para poder assistir ao filme dos Trapalhões. Agora eu vou dar um salto radical, inclusive no tempo. Vamos voltar no tempo e vamos subir um pouquinho para a América do Norte e falar de um grande clássico dos épicos de Hollywood, Ben-Hur. E por que eu escolhi Ben-Hur? Também tem uma relação que pode não parecer, mas é bem infantil. Ben-Hur é um filme de 1959 do grande cineasta William Wyler, que é um dos meus cineastas de Hollywood preferidos, talvez o preferido, mas a minha relação com Ben-Hur é muito antes de eu entender a qualidade do William Wyler, de eu entender um pouco mais de cinema. Tem a ver com aquela criança que assistia, Evandro vai lembrar disso muito bem, que assistia no sábado, que os nossos pais deixavam a gente dormir um pouco mais tarde, porque era domingo, obviamente, no dia seguinte não tinha escola, ver a sessão de gala, depois do E Supercine, né? Ver o Corujão, para quem aguentava, eu consegui aguentar. Então, normalmente passavam esses clássicos de Hollywood. Eu poderia citar outros épicos de Hollywood, aquela era do final dos anos 50 e início dos anos 60, da época que vem o Panavision, o CinemaScope, aquela tela larga que possibilita fazer aqueles filmes com aquelas paisagens magníficas dominando a tela. Sei lá, Lawrence da Arábia, do David Lean, que é talvez o épico dos épicos, né? Mas o Ben-Hur talvez seja um filme que me marcou muito, porque ainda por cima ele é um baita de um filme de ação, né? Tem aquela icônica cena da corrida de bigas no final, né? É um filme que tem
uma trilha sonora extraordinária, todos aqueles ingredientes típicos do épico. Eu cresci vendo esses épicos de Hollywood, mesmo que na televisão, e mesmo que com 10, 15, 20 anos de atraso, né? E eu acho que o meu senso estético está muito por aí. Nasceu muito por aí, né? E o Ben-Hur também é interessante porque tem umas curiosidades bacanas. O William Wyler, ele não gostava de fazer esse tipo de filme, não tem nada a ver os filmes que o William Wyler fazia com um épico desse tipo. Ele nem queria fazer esse filme e acabou fazendo. O cara era tão craque que ele fez um dos grandes épicos. E tem uma outra história bem interessante, que ele era muito perfeccionista. Uma cena em que ele fez o Charlton Heston repetir, sei lá, 9 vezes, não lembro agora o número. Era uma cena já para o final do filme. Para quem não sabia a história, o Ben-Hur, ele é um judeu na Roma Antiga e ele é exilado porque é acusado de um crime que ele não cometeu. Fala sobre antissemitismo, porque ele era muito amigo de todo mundo até ser acusado de um crime. E aí, para o final do filme, quando ele volta de ter sido escravizado e tudo mais, ele volta para a casa dele. Aí ele entra naquela casa abandonada. E o William Wyler faz de novo, faz de novo, faz de novo. E o Charlton Heston ele fica, cara, pelo amor de Deus, eu tô perdido. O que você quer dessa cena, afinal de contas? Porque eu não tô, eu tô aqui fazendo, não sei o que você quer. E o William Wyler fala, não, Charlton, é o seguinte, a primeira vez que você fez, você chutou uma telha no chão sem querer, ficou tão bom, cara. Eu tô esperando que você chute de novo aquela telha. Aí o Charlton fala, pô, cara, você tinha que ter falado isso antes, já tinha chutado a telha já no segundo take, pô. Fica aqui uma menção honrosa, né, Vitor? Um outro filme com o Charlton Heston que eu vi numa madrugada de sábado para domingo, que foi Os 10 Mandamentos. E eu me lembro que eu fiquei com um primo meu, nós ficamos assistindo, e aí a TV aberta, né, a Globo, colocava alguns comerciais, e nos comerciais aquele silêncio respeitoso ao filme, a gente respeitosamente esperando o filme retornar, incapaz de fazer um comentário para não perder o clima do filme. O próximo filme que tem a cara do Pântano Pop é o filme nacional Eles Não Usam Black Tie. Esse filme, de 1981, é baseado numa peça de teatro do Guarnieri, do saudoso Gianfrancesco Guarnieri, e que ele atua também no filme, né? O filme tem um elenco muito marcante, né? Com ele, com a Fernanda Montenegro. E esse filme está nessa lista porque eu falei no primeiro filme aqui que eu citei, dos Trapalhões, da questão da inocência da criança. Esse aqui é quando essa inocência começa a se perder. Quando a gente começa a enxergar a realidade, a ver as cruezas, as injustiças da realidade, desse sistema terrível que a gente vive. E o Eles Não Usam Black Tie é um filme que foi o primeiro filme a falar, aqui, moleque, o mundo não é esse mundo de heróizinhos, de coisinhas que você vê, não. O mundo é esse aqui, é o mundo real, onde essas coisas aqui acontecem. Então foi importantíssimo esse filme para mim. É uma peça de 58 do lendário Teatro Arena e fala sobre a questão da classe trabalhadora, da vida do trabalhador, do operário, da greve. É de 58, antes da gente passar pelo período da ditadura, e o curioso é que essa peça é ressuscitada para ser transformada em cinema bem ali num período em que a ditadura ainda está presente, apesar de já ter tido a tal da anistia. É um filme que, apesar de ser baseado numa peça de tanto tempo antes, é extremamente atual no momento em que o filme é feito. Né? E infelizmente, né, Evandro, eu acho que talvez ela ainda seja atual, como o trabalhador ainda é visto como carne para botar na máquina para moer, ainda está posto, né? Exato. E como ele não serve para nada, a não ser fazer os outros ganharem dinheiro, e quando ele resolve levantar a voz para falar, peraí, me respeita, ou como ele sofre as consequências terríveis disso. Mas acho que vale a pena todo mundo ver, é um dos grandes filmes brasileiros. Aliás, o cinema nacional, né, gente?
pô, vamos dar um valor aí, né, cara? Tem muita gente boa fazendo, como sempre teve muita gente boa fazendo, e hoje em dia, tecnicamente, está até melhor, vai o recado. Então, se coisas que a gente reclamava, técnicas do cinema nacional, hoje não tem nem essa desculpa. O negócio tá, o bicho tá pegando, tá bom pra caramba, tem muita coisa boa saindo aí. Enfim, fica esse parênteses. Então, eu vou voltar para a ingenuidade, porque não queremos pesar que aqui é alegria. Também. Vou falar de um filme que é um filme de guerra, que é um filme estadunidense, e guerra não tem nenhuma graça, mas é um filme que me toca porque numa época em que guerra nada mais era do que botar um capacete de plástico, pegar uma metralhadorinha de plástico comprada na loja americana, do calçadão de Nova Iguaçu, e ir para o quintal brincar. Os 12 Condenados. Eu poderia escolher outros filmes, pensei em outros filmes da mesma época, sei lá, Os Canhões de Navarone, Fugindo do Inferno, mas simbolicamente Os 12 Condenados, porque tem aquela coisa do Robert Aldrich, que era um diretor iconoclasta, que fazia desde filmes como O que Teria Acontecido com Baby Jane, até um filme de guerra, né, revisionista, né, como Os 12 Condenados, que conta a história de 12 caras presos na Segunda Guerra Mundial que recebem a seguinte missão. Olha, se vocês quiserem liberdade, vocês vão fazer uma missão que é suicida, quase ninguém vai voltar. É um baita de um filme de ação, tem aquela coisa do... É um filme de 67, então já é um período em que Hollywood já estava menos ingênua com relação a tratar westerns e filmes de guerra, mas eu, como criança, não estava vendo essas coisas, não. Eu achava legal aquela coisa dos caras invadirem aquela mansão cheia de nazista, pulando de paraquedas. Meu pai foi paraquedista, ele adorava ver comigo, então também me remete a essa coisa de ver esse filme com meu pai. E aí depois ia dormir sonhando que eu era um soldado invadindo uma casa cheia de nazista e metralhando nazista. Olha a ingenuidade. E no dia seguinte acordava, pegava meu capacete de plástico, minha metralhadora de plástico, ia para o quintal, ficar metralhando nazistas invisíveis. Cara, imaginando que eu era o Charles Bronson, que eu era, sei lá, o Lee Marvin, alguma coisa assim. Então ainda está me remetendo a uma coisa ali nos anos 80, daquela criança ingênua que tinha uma relação com o filme ainda no lugar do sonho, da brincadeira. E isso me direcionou muito à minha carreira, à minha escolha de carreira, sem eu nem saber, né? Porque eu não tinha consciência que eu queria ser ator, né? Eu virei ator por causa desses filmes, pela vontade de brincar, de manter essa criança viva, no final das contas, né? E esse filme tem tudo a ver com isso. Tantos filmes dos anos 60 que eu via na sessão de Gala ou na sessão Coruja. E continuando a lista dos filmes que tem a cara do Pântano Pop, vamos falar do Rain Man, filme de 1988. Esse filme está aqui nessa lista, em primeiro lugar, porque foi a primeira vez em que eu me aventurei num filme que era visto como um filme de gosto não masculino. Eu me lembro que era muito engraçado, porque no Center, né, o cinema que tinha em Nova Iguaçu, cinema lendário de Nova Iguaçu, ficaram 2 filmes em cartaz durante um tempão. A Mosca e Rain Man. E eu me lembro que a galera, a molecada, os meninos, né, amigos, todos só queriam ver a Mosca. Rain Man é filme de mulher, é mulher que gosta desse tipo de filme. Mas eu tinha começado a abrir os olhos para expandir meus horizontes lá com Eles Não Usam Black Tie e outros filmes. E eu pensei, não, sabe de uma coisa? Eu vou no Rain Man, eu não vou na Mosca. Eu vou ver Rain Man. E até hoje não me arrependo dessa escolha. A opção por Rain Man foi uma opção correta porque ela expandiu ainda mais o meu universo para uma ficção um pouco mais sofisticada, né? Saindo um pouquinho desse esqueminha maniqueísta de heróis, de vilão, de mocinho, dessas coisas todas, e ajudou a expandir ainda mais o meu senso estético aí para o cinema.
Tem uma curiosidade interessante sobre Rain Man também. Sabe quem ia dirigir? Não. Steven Spielberg. Steven Spielberg ia dirigir, mas ele resolveu, não vou fazer não, porque eu tenho outro filme lá para fazer, um tal de Indiana Jones e a Última Cruzada. Eu acho que ele ia estragar Rain Man, provavelmente. Foi ótimo que tenha sido o Barry Levinson que dirigiu. O Evandro já está maduro há muito tempo, eu ainda estou na infância. O próximo filme que eu vou falar como um filme que é a cara do Pântano Pop, eu tenho certeza que ele gosta também, é um western, Sete Homens e um Destino, de 1960, do John Sturges, que é um outro filme que eu via lá na sessão de gala, sessão coruja, no sábado, e no dia seguinte acordava de manhã com um revólver de plástico no quintal, né? Atirando para tudo quanto é lado. Mas é um filme que também eu gostava muito de ver com meu pai. A lista aqui é que eu escolhi, os filmes não são filmes que são os que eu acho melhor ou os que eu acho que são os meus preferidos da vida. Claro que são filmes que eu gosto muito. Mas se tem um que eu colocaria numa lista de preferidos de todos os tempos, seria esse Sete Homens e um Destino. É um filme que realmente eu gosto muito. É um filme que todo mundo fala, é um remake dos Sete Samurais, de 6 anos antes, do Akira Kurosawa, o gigante Akira Kurosawa, que eu adoro. E eu adoro os Sete Samurais. Mas eu acho que quem fala que os Sete Samurais, que o Sete Homens e um Destino é um remake dos Sete Samurais, não viu os Sete Homens e um Destino direito. É um filme que pegou a ideia de Sete Samurais e fez uma outra coisa completamente diferente. Não somente porque é um western, com 7 guerreiros, né, indo ajudar um vilarejo. É porque, muito inteligentemente, o filme, bem antes de ser moda western revisionista, ele questiona o macho man do Velho Oeste americano. Ele questiona o personagem que foi eternizado pelo John Wayne, daquele cara durão, né, indestrutível, né, que tiro passa aqui do lado do chapéu dele, ele nem pisca, sabe? Porque o filme ele tá o tempo inteiro colocando os seus personagens com inveja daqueles pobres mexicanos, né? Ele coloca aqueles personagens questionando, caramba, onde eu fui amarrar o meu burro de ter virado um pistoleiro, cara. Agora eu não sei fazer mais nada na vida. Que vida desgraçada eu tenho. Então o filme ele faz essa coisa lindamente, com alguns diálogos muito, muito inteligentes, muito, muito espertos, né? Sobre essa questão do quem afinal é o mais corajoso. É o cara que assume a bronca de criar uma família, de botar comida na mesa, ter que ralar de sol a sol, ter que enfrentar bandido que vem roubar a tua comida, e mesmo assim não desistir, porque tem que trabalhar, tem que cuidar de casa, tem que cuidar dos vizinhos, tem que cuidar da comunidade, ou o cara que resolve fugir dessa vida de gente fraca para poder virar um babacão que vive de dar tiro nos outros. O filme questiona isso o tempo inteiro. Tem até aquele maravilhoso personagem do Charles Bronson, que é o Bernardo O'Reilly, que ele, dando um spoiler para quem não viu, quando ele tem uma origem que ele não revela, mas você vê pelo nome dele, porque ele tem um nome espanhol, Bernardo, e um sobrenome irlandês. Ele é mestiço, de branco com mexicano. Isso é sutil, você percebe só pelo nome dele. E a escalação do ator, que é o Charles Bronson, aquela coisa que você não sabe qual a identidade étnica dele nunca, né? Ele tinha isso. E ele tem aquela coisa com os moleques. Você lembra disso, Evandro? Sim, E os lembro. moleques ficam criticando os pais. Meu pai é covarde, meu pai é isso. Ele dá tapa na cara do moleque. Nunca mais fale isso pro seu pai. Né? E no final, quando ele morre, já dando spoiler que o personagem do Charles Bronson morre, ele chega para os meninos e fala, qual o meu nome? E os meninos falam, Bernardo. E ele fala, é isso aí. Tipo, o cara assumindo, dá vontade de chorar falando isso, ele assumindo, eu não sou o O'Reilly, eu não sou o branco, eu sou o mexicano, igual vocês, sabe? Que calhei de fazer a besteira de virar essa porcaria e hoje estou aqui morrendo do jeito que eu vivi. É um filme brilhante, sem contar que tem algumas sequências de John Sturges, é um grande diretor de cinema,
um diretor que, aliás, é um citado meu aqui, o Fugindo do Inferno, é dele também. E, cara, tem alguns planos de sequência, assim, dos caras pulando com um cavalo. Se você tá afim de só ver um western, filme de ação, como era o caso do meu pai, que não estava muito pensando nessas coisas, ou eu, com 7, 8 anos de idade, que também não estava pensando nisso, só fui ver essas camadas todas que o filme tem adulto, você também vai se divertir, porque é um baita de um filme de bang bang, como dizia na nossa época, né? Realmente essas cenas dos meninos com o Charles Bronson, meu Deus, são emocionantes demais, demais. É um filme que tem tudo. Ele tem super elenco, ele tem a ação, ele tem bang bang, mas ele tem também reflexão. Então é um combo completo. Eu amo os Sete É. Samurais, quase entrou na minha lista, mas gosto muito também, e gosto igualmente dos Sete Homens e o Destino. Só não vejam o remake, pelo amor de Deus. Não. E agora, na lista dos filmes que tem a cara do Pântano Pop, o meu filme preferido de todos os tempos, empatado com A Felicidade Não Se Compra, que nós já Que nós falamos, temos um vídeo, vamos ver, tá isso, aqui, vou botar o link também. que Era Uma Vez no Oeste, filme de 1969, do genial Sérgio Leone. Esse filme, galera, eu vou dizer, não tem uma forma mais branda de dizer. Esse filme foi o primeiro filme que me fez ter tesão de ver um take de uma cena. Eu vi uma cena e entrando a trilha sonora e eu pensei, uau, isso aqui é lindo só porque é isso aqui, não precisa ter função no filme, não precisa ter nada, só essa sequência aqui da câmera subindo, passando por cima do teto, das telhas, e a música entrando. Eu falei, meu Deus, isso é bom sozinho, não precisaria nem ter uma história aqui, mas tem uma história ótima. Então, realmente foi o filme que. O primeiro filme me desenvolveu o gosto pela estética, né? Pela forma de filmar, de apresentar uma cena, de um enquadramento. Então, realmente, uma coisa, aquela coisa artesanal, né? Meio artesanal dos diretores italianos. Então, é lindo demais. É uma história simples, né? Mas contada de uma forma bastante original, com muitos silêncios, né? Que é uma coisa bem típica do cinema europeu. Então, pega-se o tema western, que é um tema estadunidense, mas coloca uma roupagem bem europeia. E um filme que traz a mulher para o centro do western, né? Então, uma mulher que geralmente é só um adorno ali na história. Então, tem uma mulher forte lá, sobrevivendo no meio desses bandidões e tudo e tal, lá, e tentando da melhor maneira possível sobreviver e ainda ganhar alguma coisa. Então, é um filme realmente maravilhoso. Ele é um filme que ele tem todos os elementos que fazem um grande filme, não falta nada, é uma coisa impressionante. Então, assim, é um diretor que sabe muito bem usar todas as possibilidades de plano, né? Plongé contra plongé, zenital, médio, e muito a dinâmica do corte, plano sequência, muito. Ele faz tudo isso, mas contando uma história, porque tem pouco diálogo, o filme tem pouco diálogo, né? Conta a história com a câmera, tem uma trilha sonora. Os westerns, de modo geral, os dos Estados Unidos, eles sempre têm trilhas sonoras extraordinárias, é uma coisa incrível. E aí, esse filme ainda tem o melhor, na minha opinião, o melhor soundtracker da história do cinema, que é o Ennio Morricone. A gente acabou de falar do Sete Homens e um Destino, que também tem uma das mais clássicas trilhas sonoras de todos os tempos, né? Então, assim, cara, e esse filme tem todos os elementos e todos casando muito bem. É um filme que está certamente entre os maiores westerns da história. Por que não dos maiores filmes falados em língua inglesa da história? Cara, assim, o Evandro acha o melhor filme de todos os tempos. Eu não vou brigar com ele por causa disso, não, cara, porque é muito filme. Quem não viu, gente, vá ver. Uma curiosidade é que
o Sérgio Leone nem estava muito afim de fazer esse filme, né? Ele tinha feito a trilogia do Pistoleiro Sem Nome, e aí Hollywood queria que ele fizesse um outro western. Ele já estava querendo fazer outra coisa, mas aí, tá, beleza, vocês querem outro, então vamos de outro. Mas nem parece que ele não estava afim, porque fez um filmaço. Principalmente quando a gente para olhar a data do filme, o filme é de uma época em que o western estava em decadência já, né? Porque é aquela época da Guerra do Vietnã, já é a época da New Hollywood, então a galera já não estava mais afim de ver western com essas coisas meio John Wayne, meio cara que é o mais rápido no gatilho. Eles não estavam afim. Mas o filme fala sobre todas essas coisas do mais rápido no gatilho, o cara que atira em três quase que ao mesmo tempo, né? Mas ele fala de uma forma tão brilhante, cara, que não tem como não reconhecer o gênio do filme, né? É extraordinário. E eu continuo não amadurecendo, e eu vou falar agora de um filme que é muito importante para mim, também no desenvolvimento do meu senso estético e do meu senso de humor. Monty Python em Busca do Cálice Sagrado. Eu poderia citar outros filmes do Monty Python. Eu nem acho que o Monty Python em Busca do Cálice Sagrado é o melhor. Eu acho que eu gosto mais da vida de Brian e do sentido da vida do que desse filme. Mas esse foi o primeiro que eu vi. Cara, quando eu vi o Monty Python, assim, um filme do Monty Python, eu falei, cara, é isso que faz eu achar graça. É isso que faz eu rir. É isso que mexe com o meu cérebro ao mesmo tempo que me faz rir. Né? Então, eu comecei a idolatrar. E eu ainda vi, eu era adolescente, depois quando eu tive chance, né, que a gente passou a ter internet, eu comecei a procurar tudo do Monty Python, inclusive o Monty Python and the Flying Circus, que era o programa dele, que tem algumas sketches fabulosas que até a galera conhece aí, tipo filósofos jogando futebol e coisas do tipo. Eu acho que o Monty Python ajudou, junto com outros comediantes que eu vi nessa época, o Mel Brooks, sei lá, o Gene Wilder, mas o Monty Python, com aquela inglesice deles, assim, definiu até hoje o que faz eu rir. Peter Sellers também, com a Pantera Cor-de-Rosa, poderia citar, mas o Monty Python é isso. Como os ingleses fazem humor e como a maneira de inglês fazer humor me toca. É um humor que não tem medo de meter a mão em cumbuca, né? Tem Hoje isso. em dia é até bem complicado, em muitos lugares, né? É. Mas tem que saber fazer. Mas esse que é o negócio, tem muita gente que quer meter a mão em cumbuca sem ter talento. Eu curti muito também os filmes de um membro do Monty Python, que é o Terry Gilliam. Eu gosto muito dos filmes também que ele fez depois, né? Todos Também. nonsense, Isso, ganham Monty Python, mesmo quando são dramáticos, são nonsense, né? isso. E agora aqui na nossa lista, o Além da Linha Vermelha, do Terrence Malick, de 1998. Para começar, esse é o meu filme de guerra estadunidense preferido, tá? E de 1900, inclusive preferido de 1998, porque em 1998 tem um outro filme que ficou muito mais famoso, né? O Resgate do Soldado Ryan. Mas para mim o Resgate do Soldado Ryan não chega no chinelo de Além da Linha Vermelha. E Além da Linha Vermelha foi um filme que me abriu o horizonte para o Terrence Malick, né? Para esse diretor tão único, e que também me abriu os horizontes para esse filme mais delirante, mais poético, de um diretor que não tem pressa de contar uma história e que ele vai ali, na maioria das vezes, com sutilezas e não com diálogos claros, né? Te colocando indagações, reflexões, como, por exemplo, uma cena que para mim é marcante do filme, do soldado que chega, o soldado estadunidense que chega e vê o soldado japonês morto, completamente enterrado, e somente o rosto para fora da terra, e o soldado estadunidense para e fica olhando para aquele rosto no chão, né? Aquele corpo que está afundado ali,
e somente aquele rosto na superfície. E a simbologia dessa cena, né? Como ele olha aquele rosto e ele vê o próprio rosto, né? Ele vê a humanidade, a mesma humanidade que ele tem, tá lá no inimigo que está morto, lá enterrado. É um diretor que fala muito sem diálogos, não é? Com sutilezas. E tem uma forma assim muito poética de filmar, né? De fazer enquadramentos e etc. Uma coisa muito poética, muito solta, muito é uma mistura de um realismo muito grande, mostrando os horrores de uma guerra, e com uma coisa quase onírica. Foi, vamos dizer, o filme que me abriu a cabeça de vez aí para os filmes de cabeça, né? Terrence Malick, é interessante a gente falar, é um diretor que ele tem 11 filmes, de 1973 para cá, né? Em 51 anos o cara fez 11 filmes, né? Além da Linha Vermelha é o terceiro filme dele. Ele não fazia um filme há 20 anos quando ele fez Além da Linha Vermelha. Ele realmente, como você disse, Evandro, é um cara que ele não tem pressa, não só para fazer o filme, não sei, quando ele já está filmando e quando ele edita o filme. Eu não estou preocupado se essa cena vai ter 5 minutos. Eu não estou preocupado com isso. Eu não estou preocupado se eu vou levar um ano editando o filme. Ele também não está preocupado em começar um novo projeto. Ele sempre foi assim. Ele é um artista. É um artista no meio de um cinema que é industrial, que é o cinema dos Estados Unidos. E só isso já faz ele ser diferente. Se ele fosse um cineasta mediano, isso já faria ele ser um cara diferente. Só o fato dele tentar ser um artista no meio de uma sociedade industrial, de uma cultura, né, associada a comércio e a produção em escala, ele já seria um cara para se notar. E ele tem essa coisa em todos os filmes dele, né? Que é ele foca sempre num indivíduo ali. Não na questão egoísta, mas ele está falando sobre o personagem. Esse personagem no meio daquela coisa, no caso de Além da Linha Vermelha, no meio de uma guerra no Pacífico, e o cara tentando achar janelas para escapar daquele horror. Além da Linha Vermelha, para mim, ainda tem uma outra coisa que é um grande mérito, que você citou. Ser lançado no mesmo ano de um dos filmes mais superestimados dos últimos tempos, O Resgate do Soldado Ryan. Um filme que eu vi no cinema e, assim, todo filme de Segunda Guerra Mundial me emociona, então já é meio covardia. Falar de Segunda Guerra Mundial eu já vou ficar mexido. E aí o filme ficou famoso por causa de uma sequência de 20 minutos no começo, que dizem que não, porque é a cena mais realista de todos os tempos, da história do cinema e não sei o quê. E hoje em dia todo mundo sabe que tem um monte de coisa ali que é totalmente impossível de acontecer no mundo real, né? A bala que acerta o cara debaixo d'água, não sei o quê. Ou seja, até nisso a narrativa pró-Spielberg, né, ajuda o filme a virar algo que ele nem é. Quer ver uma coisa hiperrealista que tem dedo do Spielberg? Vai ver aquela série Band of Brothers, que essa sim é genial, mas ele não dirigiu, eu acho que talvez seja isso, ele só produziu. Agora, então, assim, e aí o filme O Soldado Ryan é um filme de personagens superficiais, que você não consegue saber quem são aqueles caras, é o oposto do Além da Linha Vermelha. Cheio de estereótipos, não é? Cheio de estereótipos. O latino que não consegue se controlar, o intelectual que é covarde. Então é um filme que é totalmente superficial, superestimado, tipo o Titanic dos filmes de guerra, que para mim é o filme mais superestimado de todos os tempos, Titanic. E no mesmo ano de um filme brilhante, genial, que é um dos melhores filmes de guerra de todos os tempos, que é Além da Linha Vermelha. E só para deixar registrado aqui também um outro predicado do Além da Linha Vermelha, que é uma das melhores, talvez a melhor trilha sonora da carreira do Hans Zimmer. Tá? É muito boa a trilha sonora. Finalmente cheguei à maturidade. Ah, não, o que eu falei um pouco no filme anterior, então eu já estava um pouquinho maduro, mas... mas como é um filme que esse eu pessoalmente escolhi, eu finalmente cheguei na maturidade. O último filme aqui da nossa lista dos 10 filmes que são a cara do Pântano Pop é Via Láctea, do Luiz Buñuel. Por que esse filme está aqui? É um filme que eu vi já adulto, já estudando para ser ator. Não foi nem o meu primeiro filme do Buñuel. O primeiro filme do Buñuel que eu vi foi O Discreto Charme da Burguesia. Também vale a pena ver.
Mas Via Láctea, até por causa do tema, que são dois caras que resolvem fazer o caminho de Santiago de Compostela, e aí nesse ínterim eles começam a misturar, a ser discutidas várias questões heréticas, e o filme começa a misturar o tempo, você não sabe mais se você está no tempo presente, se você está na Idade Média, se você está no pré-cristianismo, numa linguagem que eu falei, peraí, cara, eu não sabia que se podia fazer filme assim. E aí eu entendi por que os intelectuais falavam, porque o Luiz Buñuel, porra, mas é mesmo, cara. O cara é um gênio do cinema, o cara, ele propõe você a pensar, não porque ele está discutindo um tema, porque o filme fala sobre, ele critica aquela coisa ferro e fogo da verdade religiosa, que por si só já é um ótimo tema, mas ele faz isso de uma forma estética que, assim, cara, para mim esse filme foi muito importante porque caiu a ficha, quando eu assisti Via Láctea, de que existem outros caminhos para além dos Estados Unidos, ou mesmo ali do cinema mais comercial francês ou britânico ou italiano, de fazer cinema. E esse caminho é muito legal, cara. Tem muita coisa bacana para a gente ver e para a gente se divertir, para a gente se deliciar. Ai, é filme chato, cabeça, entendi nada. Cara, as pessoas já também têm uma má vontade com tudo que é diferente do que elas estão acostumadas. Que aí dificulta, cara. Eu acho que a audição, ela é sempre muito difícil. A gente passa por isso aqui no canal muitas vezes, né, Evandro? A gente está aqui propondo, sei lá, vamos falar de um disco, de uma banda, não sei o quê. Cara, se a pessoa já parte do pressuposto, ai, não conheço, não gosto. Cara, fica muito difícil. A gente quer falar de uma coisa, putz, eu achei isso aqui legal. Aí a pessoa, ih, você achou isso legal porque você acha aquilo ali ruim. Eu não falei isso, cara. Desde quando você falar que João é bonito, significa que você falou que José é feio. Então, assim, já é uma tarefa inglória a gente conseguir estabelecer um diálogo, porque a gente está tentando propor um diálogo que sai um pouco da casinha convencional, assim. Vamos tentar pensar um pouquinho diferente? Já é difícil isso, porque a tendência das pessoas, ainda mais nessa era internet, que todo mundo tem muita pressa em opinar, né? Não tem tempo nem de ler o negócio, já quer digitar a sua opinião, já é tão difícil, fica mais difícil ainda. E aí, o interlocutor, cara, ele precisa também fazer o exercício, tanto quanto a gente faz quando propõe diálogo, de propor a se ouvir, de propor a ouvir, né? Não a se ouvir. A se ouvir ele já está fazendo o tempo inteiro. Tudo É. eu. Peraí, cara. Me escuta. Depois você pode botar o eu aqui, eu também vou te escutar. Mas primeiro escuta o que o outro tem a dizer, né? Então, cara, assim, é aquela coisa que a gente sempre fala aqui, vou repetir pela milésima vez. Se as pessoas tiverem a mínima boa vontade, assim, de ficar, putz, cara, eu nunca vi esse filme. Ou vi, mas vi há muito tempo e não vi essas coisas que o cara tá falando. E, pô, tiver a curiosidade de ver de novo, de uma outra forma, pode ser que continue discordando da gente. E tudo bem, cara. Mas, cara, já é um grande caminho que a pessoa abre para ela, para a vida dela, né? De, caramba, eu consegui uma grande vitória. Eu só bebo Coca-Cola e hoje eu resolvi beber mate. Né? Continuo preferindo Coca-Cola, mas, pô, uma mate é legal. De vez em quando dá para beber um mate ao invés de Coca-Cola. Então, isso já seria uma coisa muito legal. Mas, claro, estamos falando para algumas dezenas de gatos pingados, né? Isso quem chegar até esse lugar do vídeo. Aí talvez estejamos falando para, sei lá. Mas enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês curtam a nossa lista e procurem ver os filmes ou rever, se for o caso, né? E proponham também filmes aí, o que vocês acham maneiro, o que vocês acham. A gente tem aqui o nosso filmes que não devem ser esquecidos. Proponham. O que você acha que é um filme que a galera fala pouco e vocês acham que devia ser mais bem falado? A gente pode colocar aqui. Participem, a gente está aqui para brincar com todo mundo que assiste, né?